O Papa não é o representante de Cristo na Terra. Hoje temos uma frase interessante. O Papa não é o representante de Cristo na Terra. Verdade ou mentira? Bom, vamos pegar numa palavra de Jesus. Antes dele morrer, ele disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, ele disse: Eu e o Pai somos um. Ele só falou dele e do Pai, mais ninguém. Em João, capítulo 14, agora, no versículo 16 e 17, ele disse o seguinte: E eu rogarei ao Pai, cá estão os dois, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Portanto, haveria alguém que ficaria para sempre. Não me parece que fosse alguém humano, porque para ser para sempre não podia viver 70, 80, 90, 200, 300 anos, seria para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Portanto, esse ser que Jesus disse que ficaria, que rogaria ao Pai, o tal Consolador, como ele diz aqui, é o Espírito da verdade. Portanto, não é nenhum ser de carne, é um espírito, o Espírito da verdade. Portanto, o representante de Cristo, que ficaria no lugar de Cristo, Cristo como ser humano, carnal, não é? Palpável, o representante dele seria o Espírito, como ele diz aqui, o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo. E que Espírito é esse? Bom, também no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24, diz que, eu vou ler, João 4, 24, diz: Deus é Espírito. E é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Mas, como se isso não bastasse, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito. Então, quem é que iria ficar conosco até ao fim, como representante de Cristo? Era o Espírito, que é o Senhor. E o Senhor é o Espírito. Deus é Espírito. Muito bem. Se o Papa fosse o representante de Cristo, ele teria que ser Deus, certo? Teria que ser o Espírito da verdade. E Deus, nós sabemos que é imortal, coisa que o Papa não é. Ele teria que ser onisciente, ou seja, saber aquilo que cada pessoa pensa. O Papa não é. Teria que ser onipresente, ou seja, teria que estar em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, coisa que o Papa não é. Teria que ser onipotente, ou seja, poderia tudo, realizar tudo, fazer tudo, coisa que o Papa não é. Teria que ser amor, coisa que no passado já foi demonstrado pelos milhões de mártires que foram mortos pelo papado, portanto, coisa que o papado não é. Então, o Papa não é nada disto. Mas ele tem essa pretensão. Realmente o Papa tem essa pretensão. Quando o Papa, por exemplo, afirma perdoar pecados, não é? As pessoas vão confessar-se ao padre e o padre diz que são perdoados os seus pecados. Quando ele assume esta posição, vejam o que é que diz em Lucas, no capítulo 5, falando de Jesus.
capítulo 5, versículo 20 e 21. Diz-nos o seguinte: Vendo-lhes a fé, disse Jesus: Homem, são-te perdoados os teus pecados. Jesus disse ao paralítico que os pecados dele seriam perdoados. E o 21 diz: Então os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que profere blasfémias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Então, na Bíblia, blasfémia é alguém que não é Deus, mas que diz que perdoa pecados. Agora a pergunta é: Jesus estava a blasfemar? Não, porque Jesus é Deus. Nós já vimos lá em João 10:30 que Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Muito bem. Sendo Jesus Deus, ele não estava a blasfemar e por isso é o único que pode perdoar pecados. Mas temos um outro aspecto também muito importante, que é a questão da adoração. Todos nós sabemos que o Papa aceita que as pessoas se ajoelhem diante dele e até lhe beijem o anel, se curvem diante dele. Mas o que é que a Bíblia diz? Vamos ver o que é que a Bíblia diz? Vamos lá então. Em Lucas, no capítulo 24, no versículo 50 a 52, vou tentar ser breve, diz-nos o seguinte: Então os levou fora, a Betânia, e, levantando as mãos, os abençoou. Jesus estava a abençoar os discípulos. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém. Portanto, Jesus foi adorado. Agora vamos a Mateus, ao capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 8, 9 e 17. Versículo 8 diz o seguinte, Mateus 28, 8 e 9. E partindo elas, as mulheres, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: Salve! E elas, as mulheres, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Agora o versículo 17. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ainda em Mateus, agora no capítulo 9, versículo 18, Mateus 9, 18 diz: Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: A minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Portanto, Jesus novamente aceitou a adoração. Mateus capítulo 14, vamos ler o versículo 33. Então, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E agora vamos a João, capítulo 9, versículo 35 a 38. João 9, 35 a 38. Sobre Jesus que o haviam expulsado, o tal cego que ele tinha curado, e achando, portanto, sobre Jesus que o haviam expulsado, e achando-o, perguntou-lhe: Crês tu no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor? Para que nele creia. Versículo 37. Disse-lhe Jesus: Já o viste, e é ele quem fala contigo. Disse o homem: Creio, Senhor, e o adorou. Portanto, Jesus aceitou a adoração de várias pessoas, até de um chefe da sinagoga, como nós já vimos. E vamos, por último, ver Marcos, capítulo 5, versículo 6. E agora aqui é uma situação, inclusivamente, de um homem que estava possesso de espíritos malignos. Era um endemoninhado. E querem ver o que é que aconteceu?
Marcos 5:6. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou-o. Porquê é que eu estou a referir tudo isto? Porque na tentação de Jesus, lá no deserto, em Lucas, capítulo 4, sabem o que é que Jesus disse? Capítulo 4, versículo 6 a 8, ele diz o seguinte: Satanás disse a Jesus: Dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Se tu, pois, me adorares, então Satanás aqui queria que Jesus o adorasse, tudo isto será teu. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, quem é que unicamente pode ser adorado por ser Deus? Jesus Cristo. E Jesus, sendo Deus, deixou o seu Espírito como seu representante. Mas o Papa tem a pretensão, como nós já vimos, de ser o representante de Cristo na Terra. Deus já nos tinha deixado um aviso de que realmente iria surgir um poder. E em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, diz o seguinte: Ninguém de modo algum vos engane. Então Deus já nos está a dizer que viriam enganos. E ele diz, porque isto não sucederá, isto que é a vinda de Jesus, não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado. É um homem, não é uma mulher. O homem do pecado, o filho da perdição. E agora diz quem é esse filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Noutras traduções diz, querendo parecer Deus. Portanto, nós já fomos avisados de que viria esse ser. Concluindo, e a frase que é: o Papa não é o representante de Cristo na Terra, é verdadeira. Ele realmente não é o representante de Cristo na Terra.